Segurança em Foco. Em dias de jogos de futebol, a violência contra mulheres aumenta aqui no Brasil. É uma pesquisa que comparou registros de violência contra mulheres e com o calendário, do futebol. Os dados, gente, eles são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente detalha a partir de agora em uma conversa com a Raquel Souza. Ela é pesquisadora do Fórum, está conosco ao vivo. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Vamos lá, vamos contar um pouquinho para os nossos ouvintes. Como é que vocês juntaram esses dados do futebol? Bom, essa é uma segunda edição de uma pesquisa realizada a partir de 5 capitais brasileiras, que são Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. E nessa pesquisa, a gente levantou os dias de jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, e fez um comparativo de registros de ocorrência em dias que existem jogos na cidade e dias que não existem jogos na cidade, nessas 5 cidades que tinha informado. A partir desse estudo, a gente consegue perceber que há um aumento tanto de ameaças quanto lesões corporais de denúncias por mulheres. Mulheres e também meninas, né? Então, há um aumento nos dias de jogos de violência contra a mulher, de registros de ocorrência de violência contra a mulher em dias de jogos. E, comparado à primeira edição do nosso relatório, houve um aumento ainda maior. Por quê? Porque no relatório publicado em 2022, a ameaça era de 23,7%. E, dessa vez, nesse relatório, a gente encontrou 27,4% de ameaça. Antes, as lesões corporais eram de 20,8%, agora são 28,8%. Então, antes, as ameaças eram as ocorrências com maior volume, e hoje são as lesões corporais. Isso a gente não pode afirmar que é uma relação causal, ou seja, não é o futebol que gera essa violência, mas é um universo e uma sociabilidade que tende a levar problemas que são vistos na sociedade. Uhum. E deixa eu ver se eu entendi, Raquel. Os dados anteriores, eles tinham intimidação, ameaça. Agora já subiu um degrau, é agressão. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. Do teu ponto de vista aí como pesquisadora, o que traz isso? Eu imagino, então, o dia que o time desse agressor aí perde. A gente compreende que existem alguns fatores catalisadores dessa violência, né? Dentre eles, a frustração, o descontentamento com o resultado do jogo, mas também alguns outros pontos, como o álcool e também as frustrações com as apostas esportivas. Então, são uma série de eventos que podem potencializar essas violências. É importante destacar que a maior parte dessas violências registradas na nossa pesquisa, elas são relacionadas à violência doméstica. No entanto, há uma série de violências que as mulheres sofrem também no ambiente dos estádios, como, por exemplo, árbitras, jornalistas, torcedoras. Então, esse é um fenômeno que atinge mulheres que estão nos estádios e também as que estão em casa. Perfeito. Então, não só o ambiente privado, né? A gente está em lugares públicos também e ainda sofrendo algum tipo de ameaça. Sim, nos dois ambientes. Com principal foco nessa nossa pesquisa, a partir do nosso recorte metodológico, de violência doméstica.
Raquel, tem vários ouvintes aqui me perguntando onde foram feitos esses recortes. Vamos detalhar um pouquinho mais? Vocês consultaram quantas capitais? 5 capitais: Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Perfeito. Cobrindo o período de 2023 a 2025. E vocês colocaram ali na base de dados os dias de jogos? Exato. Os dias de jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Então, não exatamente os jogos que aconteceram na cidade, mas com jogos com os times da cidade. Por exemplo, para pegar também os jogos que os times jogam fora de casa, né? Então, a partir desse levantamento desses dias de jogos, fizemos um cruzamento com os dados de registros de ocorrência dentro dessas 5 cidades para ameaças e lesões corporais com as mulheres. Entendido. Raquel, vou para o Repórter CBN. Eu queria que você ficasse comigo aqui só para a gente dar umas orientações para mulheres para esses dias. Combinado? Claro. Voltamos já. Claro. Estamos de volta com o CBN Vitória desta quinta, hoje 13 de agosto de 2026. Eu estou conversando ao vivo, eu, Adalberto e Patrícia, com a Raquel Souza. Ela é pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente traz um alerta importante do aumento da violência doméstica e também em lugares, né, de compartilhamento, como por exemplo estádios, lugares públicos, da violência envolvendo gênero, né? A Raquel, ela nos trouxe aqui, olha, cruzamento de dados de violência doméstica e também, né, envolvendo as pessoas que trabalham no ambiente do futebol, do esporte de um modo geral, em dias de jogos. E aí aponta, né, que houve inclusive uma escalada em relação a pesquisas anteriores. A maior concentração se dava para ameaças e agora a gente tem, né, casos de agressão. Raquel, falei que a gente voltava para dizer minimamente, né, o que a gente precisa de pensar e refletir sobre isso, né, depois da gente expor esses dados absurdos. E eu queria te convidar para ouvir também a participação dos nossos ouvintes. O Romildo, não é isso, Adalberto? Exatamente, Romildo. Vamos ouvir a participação. Alberto, tudo bem? Bom dia. Gente, existe uma narradora na Globo, Renata, se não me engano. Vejam qualquer reportagem que cita o nome desta narradora e vejam qualquer reportagem sobre futebol feminino para vocês verem os comentários que são colocados. São coisas absurdas, assim, o machismo sem noção. O Romildo está se referindo aqui a Renata Silveira, Fernanda. Raquel. Olá. É público, né? Que até na profissão ela é discriminada, né? Exato. Enfim, a gente traz que não só jornalistas, mas também atletas, árbitras e torcedoras sofrem com essas violências baseadas em gênero em seu ambiente de trabalho e até seu ambiente de lazer. É importante destacar que não é exatamente o futebol, a partir dessa pesquisa, a gente não pode concluir que é o futebol a causa dessa violência contra as mulheres. Mas assim como o ouvinte falou, é a compreensão de que esse é um reflexo de uma estrutura da sociedade que ela é machista, que ela é patriarcal, que ela tem um preconceito com as mulheres mesmo. Então, quando as mulheres estão em um ambiente que, na cabeça de muitos, é um ambiente masculino, essas mulheres sofrem violência. Mas esse é um ambiente que deve ser de todos, né? O futebol é de todos. Perfeito, é isso aí. Vamos então às orientações. Bom, a gente traz algumas recomendações no final da nossa pesquisa. E uma delas é o estabelecimento de postos permanentes de acolhimento e formalização de denúncia em todos os setores dos estádios, para que as torcedoras elas se sintam acolhidas e consigam fazer o registro ali no momento, sem ter que sair do estádio, sem ter que ir ao juizado especial do torcedor. A gente também
pontua que deve ter uma atuação articulada entre o poder público, os clubes, as federações e as torcidas para uma programação de debates que permita dialogar sobre a presença da mulher no futebol e dialogar também sobre padrões de uma masculinidade. A gente também pontua uma responsabilização e também um programa contínuo de formação e estabelecimento de protocolos internos para tratamento de casos de violência doméstica envolvendo os atletas, que a gente sabe que muitos atletas de futebol já foram aos tribunais por conta de violência doméstica, apresentando assim que esse é um fenômeno muito complexo e não atinge somente os torcedores, mas também os atletas. Então, uma atuação dos clubes para com esses atletas que são envolvidos em violência doméstica também. Então, essas são algumas das recomendações, existem outras, mas essas são principais para serem pontuadas aqui. Perfeito. Raquel, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. Eu que agradeço.